Uma carteira de investimentos que rende uma média de 30% ao ano nos últimos 17 anos, baseado nesse livro aqui. Eu vou te mostrar como que faz isso na prática e principalmente onde você consegue dados gratuitos para montar a sua carteira de Factor Invest. Sejam bem-vindos ao canal da Família 93, meu nome é Osmar, eu sou especialista em investimento certificado, bombeiro militar, ali atrás está o meu capacete, um ex-endividado, e trago conteúdo no meu Instagram e aqui no YouTube sobre finanças, educação financeira, para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, para que você possa viver o melhor dessa vida. E uma das metodologias de investimento que eu vou falar aqui hoje é o Factor Invest. Mas antes da gente falar sobre isso, eu já te peço, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, para que você possa estar aprendendo um pouco mais sobre investimentos, finanças, milhas aéreas, tudo isso para você colocar cada vez mais dinheiro no seu bolso. Essa metodologia Factor Invest é muito trabalhada aqui pelo autor Joel Greenblatt, no livro A Magic Formula. Ele que fez diversos testes e o principal dele, que é a Magic Formula, rendeu uma média de 30% nos últimos 17 anos, tudo isso em dólar, lá no mercado norte-americano, aplicando simples filtros, que são o Factor. Ele cria fatores e filtra as empresas listadas na Bolsa de Valores por esses filtros. Ele compra uma carteira ali de 10 a 15 ativos durante um determinado tempo. Esse tempo pode ser de 1 ano, 2 ou 3 anos, depende da sua estratégia que você vai estar traçando para poder cumprir isso. E uma das maiores dificuldades é manter essa carteira sem estar mexendo nela, porque ela é uma carteira passiva. Então, eu vou mostrar para vocês lá na prática como que vocês vão filtrar 10 a 15 ativos e depois que você encontra aqueles ativos, você tem que manter aquela carteira por 1 ano pelo menos. Então, peraí, para mim montar essa carteira eu precisaria em média de 20 mil reais para poder comprar ali em torno de 2 mil reais cada ativo. E aí você comprou essa carteira hoje, dia 27 de setembro, somente em 27 de setembro do próximo ano você vai aplicar o mesmo filtro para ver se as empresas que você comprou mudou. Se comprou, se alterou as empresas, você vende aquelas que você tinha comprado e compra as novas do filtro. E é assim, basicamente, que funciona a carteira do Factor Invest. A grande dificuldade dessa carteira é se manter fiel à estratégia, porque em momentos que o mercado estiver caindo, você pode se colocar em dúvida. Será que está certa a minha estratégia ou não? Mas o Joel Greenblatt mostra no livro que mesmo nos momentos de queda, essa carteira acaba performando acima da queda do mercado, ela tem um resultado melhor. E quando o mercado está em alta, ela tem um resultado ainda maior. Então você pode aplicar esse filtro de diversas formas. Como, por exemplo, o investidor inteligente, o Benjamin Graham, tem os seus filtros ali para poder selecionar as empresas. Assim também como eu vejo o Warren Buffett criando filtros para selecionar empresas para estudar. E aí você pode criar, encontrar os melhores filtros para você estar aplicando. No caso aqui do Joel Greenblatt é o Enterprise Value sobre EBITDA e o ROIC. Então, com esses dois filtros, com esses dois indicadores financeiros, você já consegue filtrar algumas empresas para poder ou estudar ou então estar comprando. Lembrando que o resultado dessa carteira não é uma recomendação de compra, mas uma forma que você pode utilizar de uma ferramenta gratuita disponível na internet para poder aplicar a metodologia aqui da Magic Formula e qualquer uma outra Factor Invest que você queira. Então vamos direto para o vídeo aqui no nosso computador. Então, para você montar uma carteira de Factor Invest, você precisa de uma base de dados e uma forma de você conseguir isso gratuito. Logicamente, você tem um histórico reduzido, é através desse site Fundamentos, tem muitas informações de qualidade. Mas para a gente montar o nosso Factor Invest, a gente vem aqui ó, em busca por empresas e aí você vai selecionar, vai criar os filtros que você quer. Nós vamos selecionar empresas que estão sendo negociadas a um preço sobre lucro de no máximo 8 vezes, que mostra que é uma empresa que está sendo negociada a um preço mais barato. E aí a gente vai selecionar alguns outros fatores. Aqui, por exemplo, eu quero a liquidez corrente de até 2 vezes, que é uma relação do ativo circulante com o passivo circulante, que mede um pouco a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas, de honrar seus compromissos. Então, só com esses dois filtros aqui, a gente já consegue uma boa relação de empresas para estar começando o nosso Factor Invest. Olha aí. Então, já tem muitos dados aqui para a gente começar o nosso trabalho. A gente vai selecionar todas essas informações aqui, ó, pensando aqui ó, pelo resultado da busca. Seleciona tudo até lá embaixo no final, Ctrl C. Eu estou com a planilha online aqui no Excel para a gente poder fazer esse Factor Invest. E aí a gente vai simular aqui
planilha que seria algo parecido com a Magic Fórmula do Joel Greenblatt, ali do nosso livro. Então, eu vou começar o filtro aqui, ó, tá vendo que tem todas as informações aqui para a gente poder estar avaliando. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar as empresas que estão com preço sobre lucro negativo. Então, clica aqui na coluna, vou selecionar dados e vou classificar. Opa, coloquei na classificação invertida aí. Então, aqui a gente já vai selecionar essas empresas que estão com esses dados negativos. E aí a gente vai selecionar as empresas com preço sobre lucro negativo. Então, vamos rolar aqui até onde que está essa posição, até zerar o preço sobre lucro. Então, está até aqui. A gente seleciona e a gente já vem cá e exclui 70 empresas da nossa lista, tá ok? Então, empresas que não dão lucro, a gente vai selecionar então até as que estão com valor zerado. Vamos selecionar aqui até esta. Vamos excluir mais algumas linhas. Então a gente já tem uma série de empresas aqui para a gente fazer o nosso filtro. São muitas empresas, até agora nós já temos 86. Então, a partir de agora nós vamos selecionar, baseado lá no livro do Joel Greenblatt. Então, um Enterprise Value sobre EBIT ou sobre o EBITDA. Você pode escolher qual dos dois você vai estar trabalhando, depende de qual tipo de empresa que você quer selecionar. Então, primeiro filtro, vamos selecionar o Enterprise Value sobre EBIT. A gente vai classificar eles aqui de forma decrescente, para que a gente consiga pegar os melhores, e a gente vai selecionar essas que estão com números negativos. Vamos excluir essas linhas aqui de 1 a 5. E aqui a gente vai colocar, cadê o Enterprise Value sobre EBIT? Está aqui nessa coluna. A gente pode também selecionar essas informações que a gente não vai estar utilizando para diminuir um pouco a nossa planilha, para não ficar uma planilha muito grande. A gente vai ocultar essas colunas aqui, tá ok? Então vamos aqui, ó, Enterprise Value sobre EBIT. Eu vou inserir uma coluna aqui, ó, à esquerda, à direita. Vamos olhar aqui se é essa aqui mesmo. Não é essa aqui, vamos voltar. Vamos olhar aqui, aqui do lado do ROI. Não, do Enterprise Value sobre EBIT, eu estou confundindo toda hora. Vamos inserir à esquerda. A gente vai lá embaixo para conferir o número, isso. E aí a gente vai colocar um número aqui, que é de 1. Vamos começar nas empresas que estão com valor zerado. Vamos selecionar essas empresas, porque tem alguns bancos aqui. Então esse valor não vai nos ajudar se ele estiver zerado, ok? Então seleciono até aqui. Vamos excluir as empresas também que estão com valor zerado. E aí a partir de agora a gente vai criar um filtro de classificação. Eu vou colocar aqui, seleciono essa coluna, venho aqui em dados, número. E aí a partir de agora vamos colocar 1, 2, 3, 4. Nós vamos criar um ranking aqui das empresas que estão com Enterprise Value sobre EBIT. Seleciono a coluna até lá embaixo. Estou fazendo no Excel Online porque é o mais fácil, ok? Tira esse último número. Ok, qual é o próximo fator que a gente vai selecionar agora? Que é o ROIC, Return on Invested Capital, que é o retorno sobre o capital investido. Ou você pode utilizar o retorno sobre o valor da empresa, que é o ROI, Return on Equity. Vamos selecionar aqui o ROIC. Vamos criar uma classificação também, como nós fizemos com a outra. E agora a gente vai selecionar as empresas que estão com números negativos, que são essas aqui. Vamos excluir essas linhas. Vamos voltar lá no ROI, no ROIC. E agora a gente vai inserir uma coluna à esquerda também. E vamos colocar aqui. Não é aqui não, está errado. Vamos selecionar aqui o ROIC. Inserir uma coluna à esquerda. E aí a gente vai classificar da mesma forma. Vamos selecionar essa coluna. Vamos colocar a informação de número. E vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Selecionamos essa coluna, arrastamos até embaixo para a gente criar uma classificação dessas empresas. Vamos lá até o final. Ok. E agora a gente vai selecionar algumas empresas pela liquidez, porque se uma empresa tem pouca liquidez, fica difícil a gente estar negociando ela. Então vem cá em dados. A gente vai selecionar empresas que têm um volume de negociação de pelo menos 200 mil. E a gente vai selecionar até a linha 26. Vamos excluir essas linhas.
E agora, para finalizar o nosso filtro, vamos selecionar aqui as colunas. Vou selecionar algumas colunas aqui para a gente ocultar novamente, para a gente poder ter espaço para poder fazer a soma final do nosso resultado aqui, tá ok? Então agora a gente vai fazer uma soma. Vamos somar isso aqui para a gente avaliar quais empresas nós teríamos. Vamos ocultar essas outras colunas aqui, RT também. E vai fazer aqui agora uma simples autossoma, no qual nós vamos somar esse valor aqui com esse valor lá da frente. Não, só esse aqui e esse daqui. Enter. E aí a gente vai fazer isso até na fileira lá de baixo. A gente vai somar a classificação dessas empresas e a gente vai colocar em ordem crescente. Ou o contrário, né? Não decrescente. Agora a gente vai lá no início da nossa folha e vamos estar selecionando aqui as 10 primeiras empresas, que seria do 1 ao 10. Então, olha só, o nosso Factor Invest nos apontou essas empresas. Vale, BR, KM, tem a 3 e a 5, então a gente teria que negociar a mais líquida. Como o valor é muito parecido aqui das duas de liquidez, a gente pode selecionar qualquer uma delas. Então, Marfrig, Alupar, Petro, Tasa, aí a Petro 3 apareceu de novo também, a Tasa, então 3 é o Catex, então nós selecionaríamos mais 1, 2, 3. Como apareceu mais uma repetida, a gente tem que colocar mais uma. Então, de 14 empresas, algumas serão excluídas. E aí a gente teria então a carteira com Vale, BRKM, Marfrig, Alupar, Petro, Tasa, Eucatex, Sanepar, Aura 33 e Ferbasa, se eu não me engano, que é o FHER3. Posso estar enganado o nome da empresa, mas essa seria a nossa carteira para poder iniciar o Factor Invest. E como que funciona então esse filtro? Nós temos que memorizar exatamente o que nós criamos aqui, para depois de um determinado período, seria no mínimo um ano, refazer o mesmo filtro com os mesmos critérios para poder ver quais empresas que deram como resultado aqui da nossa carteira, para a gente saber como que a gente movimentaria. A gente venderia alguma dessas empresas, a gente colocaria novas empresas, ou a gente manteria a carteira exatamente como é que está. Então, a partir de uma ferramenta gratuita, você já consegue montar a sua própria carteira de Factor Invest. Lembrando mais uma vez, isso aí não é recomendação de compra, mas uma forma que você tem de utilizar um site gratuito para poder aplicar o seu próprio Factor Invest. O resultado daquela carteira ali pode variar, mas o importante é que você aplique sempre os mesmos critérios a cada ano que você for fazer isso. Mesmo que a carteira tenha um resultado negativo em um ano, é importante você manter essa metodologia fiel. Porque, por exemplo, em determinados anos, Joel Greenblatt performou negativamente com aquela carteira, mas teve anos que ele teve um resultado excepcional. É muito importante, então, manter a estratégia sendo aplicada da mesma forma desde o início da carteira do Factor Invest. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o Factor Invest, a Magic Fórmula do Joel Greenblatt na prática, utilizando essa ferramenta gratuita que é o site Fundamentos. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, depois deixa o like nesse vídeo aí também e vai lá no meu Instagram, @osmarfamilia93, para poder acompanhar minha rotina falando um pouco mais sobre milhas aéreas, investimentos, para você dominar isso e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Esse é o começo e até o próximo vídeo. Valeu!